Oi, pessoal! Agora a gente vai fazer a resolução do exercício anterior. Aqui a gente tem os dados do paciente que a gente vai precisar para fazer os cálculos. O exercício pediu para a gente interpretar os resultados quanto ao peso desse paciente, utilizando o intervalo de peso saudável pelo perímetro do punho e o intervalo de peso saudável. E depois, ele pergunta se o seu paciente encontra-se dentro do intervalo de peso ideal e o que isso significa. Para começar a resolver esse exercício, a gente precisa fazer a estrutura óssea, que é a estatura em centímetros sobre o perímetro do punho em centímetros, que foram dados oferecidos para a gente. Então, resolvendo, a gente tem que a estrutura óssea do paciente é de 10,38. Com isso, a gente pode ver nessa tabela que para a estrutura óssea que a gente calculou para homens, ela é classificada como média. Sabendo disso, a gente pode ir para a tabela Metropolitan Life Insurance 1985. Nela, a gente pode ver que para a altura do nosso paciente, para o sexo dele e para a estrutura média óssea, o peso ideal é de 76,6 quilos. Aí, a gente vai fazer o intervalo de peso ideal, que é 10% a mais ou a menos. Nosso peso ideal é 76,6 quilos, e 10% disso é 7,66 quilos. Então, 10% a mais e 10% a menos. Então, a gente tem que o intervalo de peso ideal é entre 68,94 quilos e 84,26 quilos. O exercício pediu também um intervalo de peso saudável. Para isso, a gente precisa calcular o peso saudável mínimo e o máximo. Aqui, a gente tem a fórmula do mínimo. E calculando, a gente tem que o peso saudável mínimo é 67,34 quilos. Agora, fazendo o peso saudável máximo, a gente tem que ele é 90,96 quilos. Aqui a gente tem um esquema para entender o nosso paciente melhor. A gente tem de amarelo o intervalo de peso saudável, de azul o intervalo de peso ideal, de verde o peso ideal e de roxo o peso atual do paciente. A gente pode ver que ele não está dentro do intervalo de peso ideal dele, mas que ele está dentro do intervalo de peso saudável. E o que isso significa? Isso significa que o peso atual, que é de 90 quilos, está fora do peso ideal, porém dentro do peso saudável. Nesse caso, podemos afirmar que provavelmente a massa de tecido adiposo e de massa magra desse paciente estão dentro do esperado para a sua idade e sexo, e por isso, as chances desse paciente desenvolver condições crônicas não transmissíveis está diminuída. E foi isso o vídeo. Obrigada!